Bom dia, pessoal. Vou falar rapidamente sobre a nossa comunidade. Bom, quem sou eu já foi falado basicamente. Eu sou fundador da comunidade no Brasil, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Sou coautor de um livro de Azabiques. Aqui estão os meus contatos, meu Twitter, @delandré, meu e-mail, andredel@gmail.com e o meu blog, andredelblogspot.com. Bom, o que motiva alguém a criar uma comunidade? Eu posso responder o que me motivou a criar essa comunidade. Há muito tempo eu participo de listas de discussões, de eventos de software livre, e isso colaborou muito para a minha carreira. Ao longo do tempo, muitas pessoas dedicaram tempo da vida delas para me explicar alguma coisa ou para escrever alguma coisa que eu bati o olho e falei, cara, o que esse cara escreveu é exatamente o que eu preciso fazer. E quando eu comecei a usar os Azabiques lá no finzinho de 2006, comecinho de 2007, como todo mundo, eu tive dificuldades e aí eu não tinha para quem perguntar sobre essas dificuldades, como tirar essas dúvidas. E não tinha nenhuma lista, não tinha nenhum grupo. Tem o fórum oficial que tem uma área para português e espanhol, mas era todo mundo junto, demorava para responder. Eu fui lá e criei uma lista no Yahoo. Foi assim que surgiu a comunidade. Então, a minha intenção a princípio era criar um canal onde outras pessoas pudessem compartilhar informações sobre essa ferramenta que eu achava fantástico. Hoje eu acho ela mais fantástica do que eu achava. E aí foi crescendo naturalmente. Bom, o Brasil sabe o que é os Azabiques? Sim, a gente tem que aproveitar, porque a gente é a maior comunidade do mundo. Por que a gente tem que aproveitar? Porque a China descobriu os Azabiques. Então, daqui a pouco, a gente vai ser a segunda maior comunidade do mundo. Então, o Brasil, sim, sabe o que é os Azabiques. Tem muita gente trabalhando com os Azabiques, tem muita gente fazendo eventos, palestras, conhecendo a ferramenta, trocando de emprego por causa dos Azabiques. E aí eu vou falar um pouquinho da realidade dos profissionais de TI e da nossa realidade, né? Bom, o problema dos profissionais de TI no Brasil é que, apesar de existir muita documentação em inglês, a gente tem muita gente que trabalha com TI que não tem conhecimento nem para ler uma documentação. O pessoal que está na faculdade, o pessoal que é do nível técnico, tem muita dificuldade de encontrar documentação em português, ou pelo menos tinha naquela época. E aí um dos objetivos era esse, olha, vamos gerar documentação, vamos gerar conteúdo para ajudar essas pessoas. Bom, qual que é a nossa realidade de proeficiência de inglês? No ranking de 80 países, em 2015 a gente estava na 41ª posição. A nossa proeficiência era de 51,05%. Em 2017, que são os últimos dados, a nossa proeficiência aumentou para 51,92%. Então é um processo muito, muito lento que nós temos que quebrar. Outro problema: 50% dos lares de TI tinham acesso à internet em 2014. Se a gente trouxer isso para 2016, aumentou bastante. Agora 54% tem acesso. Então a gente, pessoal, é muito privilegiado, mas muito privilegiado mesmo. A gente está em São Paulo ou em cidades vizinhas como Campinas. A gente está no centro financeiro do país, a gente tem um monte de oportunidade de instituições como essa, e a gente é muito privilegiado, e eu vou mostrar isso com números para vocês. Se a gente pegar as pessoas com mais de 25 anos ou mais, que são 51% da população adulta, desse universo de pessoas com 25 anos ou mais, apenas 15,3%
possuem uma graduação no nível superior. Então, a gente tem uma carência muito grande de gerar conhecimento, e se a gente não está conseguindo gerar esse conhecimento da maneira formal, um dos papéis da comunidade é o quê? Gerar o conhecimento técnico para que essa pessoa consiga ter um emprego melhor e consiga buscar essa qualificação formal. Aqui eu tenho um gráfico só para vocês terem uma ideia, né? Esses gráficos são os gráficos da lista. Então, lá em 2008, de junho de 2008 até o fim do ano, apenas 58 pessoas se inscreveram na lista. Uns 20 deviam ser meus amigos e se cadastraram para mim não ficar sem graça. Então, se você quer fazer alguma coisa, não se importe com os outros. Eu quero fazer isso, vai lá e faz. E se não der certo? Se não der certo, você fez. Do que você não ter feito e ficar, mas e será que eu tivesse feito? Agora o Del foi lá e fez na minha frente. Cara sacana, eu trabalho com os ABICs há muito mais tempo. Quando eu precisei de ajuda não tinha, eu fui lá e criei a ajuda. Então, se você quer fazer algo, faça. Bom, aí no ano seguinte teve um aumento de 116%. Parece absurdo, foi para 115 usuários. E assim foi crescendo. Aí aqui sim, o grande boom lá em 8, 9, 10, 11, 12, 13, 900 usuários em 2013. Que aí começou a pegar corpo, a gente fez vários eventos em 2013, a gente fez uma trilha no Latinoware, e aí a comunidade começou a crescer. E aí a gente observa que aqui, 2018 cresceu só 2% até agora, 2017 5%, 2016 15%. Por que a lista está num declínio tão grande? Porque as pessoas estão migrando para outras plataformas. Então é outro ponto que nós temos que estar atento, principalmente nós docentes, né? Então, olha lá, aqui está a lista do Yahoo, que tem 1.956 membros. Dessa lista surgiu um site, que é o zabicsbrasil.org. Desse site, para a gente pôr os nossos tutoriais, a gente criou um wiki, que basicamente só tem post meu. As pessoas colaboraram de muitas outras maneiras, mas no wiki não foi. Olha quantos membros a gente tem no Facebook. Mais de 6 mil membros no Facebook. Olha quantos... Opa, acho que está cortando ali. Deixa eu ver rapidinho. Eu não preciso, eu sei. No Telegram, eu não sei o número exato, mas eu sei. A gente tem mais de 3.200 usuários no Telegram. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão migrando de canais. Olha o que aconteceu com o nosso site. Aqui é 2017, Do meio do ano para cá, ninguém mais acessa o nosso site. Por quê? Porque a pessoa vai lá, encontra ajuda, vê os canais e nunca mais volta no site. Então, acho que daqui a um tempo eu vou ter só um index lá. Nossos canais são esses. E está de bom tamanho. Aqui são da onde as pessoas acessam o nosso site, a maioria esmagadora do Brasil. Tem um pessoal lá da Rússia, porque a ferramenta é de lá, pessoal dos Estados Unidos, Portugal. Como que está organizada a comunidade? Até 2016, comecinho de 2017, a gente era mais engessado. A partir desse ponto, quando a comunidade tomou uma maturidade, outras pessoas começaram a se destacar com outras iniciativas, a gente tornou isso mais aberto e começamos a reconhecer outros canais como oficiais. Então, quem que cuida da lista e do wiki? Eu. Quem que cuida da lista do site e do Twitter? O Aécio. Quem que cuida do Facebook? O Adail e o Hernandes. E quem que está lá no dia a dia mesmo como moderador cuidando do Telegram? O Alessandro, o Sansão e o Wernick. Então,
Esses são os nossos principais canais hoje. A gente tem canal no LinkedIn, a gente tem outros canais, mas esses são os canais onde está a maior concentração de usuários e onde a gente se encontra e onde a gente comenta as coisas. Projetos que a comunidade trouxe para os ABICs, comunidade brasileira. Lá atrás, o Adail criou um projeto chamado ABICs Extras, que fazia algumas outras coisinhas, mas a ideia principal era melhorar a questão de relatórios dos ABICs. Esse projeto evoluiu para o Every e hoje ele traz N funções a mais. Não vou entrar no detalhe, mas dá uma olhada, o Every traz vários ganhos para os ABICs. Depois, eu não lembro o ano, acho que foi em próprio 2013, 2014, o Aristóteles e o Leandro trouxeram a possibilidade de você ter o Google Maps dentro dos ABICs. O Adail conversou com eles, o Aristóteles tinha interesse em continuar o projeto, e isso é um módulo do Every hoje em dia. Eles não usam mais o Google Maps, eles usam o OpenStreetMaps. Está cortando aqui, mas dá para perceber que eu posso ter a visão de mapa e a visão de satélite. O Hernandes criou vários tutoriais que ele fazia, o vídeo em português, o vídeo em inglês, o vídeo em espanhol. Então tem muito material que o Hernandes produziu em 3 idiomas. O Adail é hoje o principal responsável pela tradução da ferramenta. Toda vez que surge uma nova versão da ferramenta, 90% da tradução foi ele que fez. Junto com o Guilherme, que é o próximo palestrante, por causa do meu mestrado, a gente fez alguns projetos de IoT utilizando os ABICs. Eu não vou entrar nesse detalhe porque é a palestra dele, mas isso geraram alguns aplicativos para Android. Então a gente fez um aplicativo que do Android você pode enviar um valor para um item que você tenha lá nos ABICs. Então isso nos permite demonstrar, por exemplo, numa prova de conceito, para um cliente, para alguém que está conhecendo a ferramenta, vai receber um valor a partir de tanto, vai disparar a trigger, o ícone vai mudar no mapa, e me permite testar a comunicação com o servidor. E a gente criou um aplicativozinho que lê a posição GPS do seu celular, atualiza essas informações lá nos ABICs, e naquele mapa de geolocalização, ele vai mudando de tempos em tempos. A cada nova leitura, ele aparece na nova posição. Legal, e como que eu demonstro isso para alguém? Você pega qualquer software que engana o GPS, o Loquito, por exemplo, traça uma rota, velocidade cruzeiro, 50 por hora, 80 por hora, coloco no meu software, a cada 10 segundos atualize essa informação e você vai ver lá no mapa de geolocalização o seu objeto se movendo. Então eu posso usar as ABICs para controlar uma frota? Pode. Um outro projetinho que a gente fez foi o projetinho que a gente deu o nome de Medusa, por causa de todos esses fiozinhos aí. Aqui embaixo a gente tem um Arduino Mega. O Guilherme fez essa plaquinha que a gente chama de Shield, uma plaquinha que encaixa em cima. E a gente usou esses conectores, que ele vai falar mais depois, para ler uma série de sensores. Eu vou destacar algumas coisas. Por exemplo, se a temperatura passa de determinado ponto, esse atuador liga o meu cooler. Então eu poderia controlar a automação da minha casa. Ligo e desligo o ar-condicionado de acordo com a necessidade. Esse sensor que está aqui embaixo é um sensor de proximidade. Então você poderia pôr ele no canil, na piscina. Claro que vai disparar com qualquer pessoa, mas o intuito é o quê? Proteger a criança, proteger aquele parente idoso que você tem. Chegou uma distância X que ainda é segura desse local, a gente toca um buzzerzinho, disparo lá, um alerta sonoro, você sai correndo que a pessoa está indo para um lugar que ela não deveria ir.
Aqui a gente tem a demonstração de uma planta. Eu criei um menuzinho onde eu tenho os cômodos e eu posso acender ou apagar as lâmpadas. Ok? E então, mais um exemplo de automação utilizando os Zabbix. Então, a mensagem é, rapidamente, se você tem um dado, ele tem que existir. Teve o exemplo do Gustavo, eu fiz um PowerShell, a gente fez em Arduino, vai ter palestra de Python. Se você tem um dado, eu consigo pegar esse dado e colocar dentro da ferramenta. E aí abre a sua mente, porque eu não preciso ficar olhando, principalmente o pessoal que vai fazer TCC, para Zabbix com redes. Já tem um monte de material. Faz Zabbix com outras coisas, deixa a sua imaginação fluir. Existem alguns livros que a comunidade produziu. O primeiro livro em português foi esse do Jansen. O segundo foi esse que eu escrevi com 2 autores. Depois, o Luciano escreveu esse livro que, apesar de estar em inglês, ele demonstra bem a importância dos Zabbix na comunidade internacional. Um brasileiro escreveu um livro em inglês numa editora lá fora sobre um assunto extremamente técnico que é Zabbix Performance Tuning. Então, essa é a importância da nossa comunidade nesse universo de Zabbix. E depois o Jansen lançou um livro sobre API de Zabbix com Python. Como que eu posso ajudar essa comunidade? Bom, vocês já estão ajudando. Vocês levantaram num sábado cedo, com chuva, estão aqui ouvindo a gente falar. Então, a melhor maneira de ajudar a comunidade é participando. Estava falando com o Júlio, vocês fizeram os crachazinhos, correram atrás de várias coisas. Então, a melhor maneira é participando, participando e participando. Como que eu posso fazer isso? Responda as dúvidas do iniciante. Então eu e o Hernandes comentava bastante sobre isso. Às vezes o pessoal fala, mas eu não sei nada. É exatamente você que eu quero palestrando. Então hoje a gente desafiou o Júlio a fazer a primeira palestra dele em um dos nossos eventos. Compartilhe, não que ele não saiba nada, tá, pessoal? Ele sabe bastante, mas assim, é que às vezes a pessoa fala assim, eu não sei nada. Ok, vem dar uma palestra e fala assim, gente, eu vou falar das facilidades ou dificuldades que alguém está começando com os Zabbix encontra. Pô, encontrei ajuda aqui, eu enrosquei nisso, mas o pessoal respondeu rápido. Encontrou uma solução, documenta essa solução e compartilhe. Se você quiser fazer só um TXT e os prints das telas, manda para a gente que a gente gera a documentação com os devidos créditos. Então vamos transformar o Wiki, o Planet em algo útil. Se você vai participar de uma comunidade, seja de Zabbix ou de qualquer coisa na sua vida, tenha em mente que é impossível agradar todo mundo. Alguém sempre está contrariado com alguma coisa. Inclusive nós, está lá em vermelho, ó. Sempre vai acontecer alguma situação que você não gostou. Sempre vai ter alguém que tem um pensamento diferente de você. Foca no que é maior. A sua vontade, o seu conforto, ou a comunidade crescer, ou a ferramenta ser divulgada. E com isso todos nós crescermos junto com ela. E aí eu abro para perguntas. Foi bem para dar um overview mesmo, chamar vocês. Venham fazer parte dessa comunidade, entre nos nossos canais. Beleza? Como professor, eu sei que quando ninguém pergunta nada, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Espero que seja a primeira opção. Tranquilo, pessoal? Beleza, então.